o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, o que ele é? É aquele que já fez o sacrifício que tinha que ser feito. Ele fez o sacrifício que tinha que ser feito. Eu vejo de vez em quando os crentes dizendo, tem que fazer sacrifício, tem que fazer isso. Meu irmão, quem é crente em Jesus não precisa de nenhum tipo de sacrifício, porque sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Essa história de que você tem que fazer sacrifício, isso aí é religiosidade e não é o que a mensagem do Evangelho ensina. Não é. Não é. Então, o Senhor Jesus, ele é puro e ele se identifica com a nossa dor. Eu estava ouvindo uma pesquisa essa semana, pessoa andando na rua e perguntando às pessoas, você acredita em Jesus? A maioria de que ele perguntou falava, eu não creio em Jesus. Eu não acredito que existe Jesus. Que Jesus, eu acredito que teve um homem lá no Oriente, mas não acredito em Jesus. Alguns falaram até, eu já fui frequentador da igreja, mas hoje eu não acredito mais. Já fui frequentador, já fiz parte de igreja, mas hoje não acredito mais em Jesus. Mas por que está acontecendo isso? Por causa de nós mesmos. Por causa dos pastores. Que em vez de pregarem o evangelho, estão fazendo ativismo político na igreja. Eu sou Bolsonaro. Eu sou Lula. Eu sou aquilo. Meu irmão, nós não somos nem Bolsonaro, nem Lula. Nós somos de Jesus. A igreja não está preocupada com aqui. Nós temos as nossas obrigações como cidadão, mas nós também temos que ter consciência que a igreja não se envolve em questões de briga partidária. Porque política em todo lugar tem. Até na igreja tem política. Sabia que na igreja existe política também? Porque política é uma disputa. Eu fui numa assembleia uma vez, onde iam disputar 2 pastores para assumir a igreja. Então eles começaram a querer corromper lá. Vota em mim, vota nisso aqui, toma, vota em mim, eu vou ser um bom pastor, vou fazer o melhor para a igreja, vota em mim. Aí começou a entregar aquele panfletinho de vote em mim, com o número dele. Aí, quando chegou na hora lá, deu uma briga, porque foi uma disputa bem encostada. Um teve, acho que, 200 votos, o outro teve 100 e algumas coisas de voto. Aí o que teve mais voto foi eleito, mas o outro não queria aceitar que havia perdido. Então também tem política, rapaz, senhor. Também tem política na igreja. Algumas igrejas fazem assembleia para eleger pastores. Por exemplo, a igreja presbiteriana, eles têm um concílio lá que eles elegem o titular de uma igreja. E aquele titular ele fica durante um período, acho que de 4 anos só como pastor. Ele não passa disso. É 4 anos na pastoreio. Depois de 4 anos, outro vai ocupar o cargo. Lá não tem esse negócio de pastor vitalício, de que o pastor, ele fundou a igreja, ele vai ficar na igreja, como presidente da igreja até morrer.
Lá eles têm um concílio que muda a direção da igreja. Você é pastor hoje da presbiteriana aqui, amanhã ele te tira daqui e te bota numa outra presbiteriana lá do Nordeste, lá te joga para uma outra igreja do Nordeste. Então eles fazem tipo um rodízio. A igreja de Bom Sucesso também é a mesma coisa. A igreja de Bom Sucesso, o pastor Jaime bota um dirigente ali para ficar ali no mínimo 2 anos. Depois de 2 anos ele tira e bota outro. Ele vai substituindo, vai trocando a direção. E eles falam que isso é para o povo não se apegar muito ao pastor. Porque tem gente que, quando um pastor é tirado, eles choram, querem brigar. Eu fui uma vez em um culto lá em Saracuruna. Nesse dia foi o dia de Santa Ceia. E aí veio um pastor da sede deles que ia trocar o dirigente da congregação. Porque o pastor presidente pediu para trocar, para poder esse dirigente ir lá para a matriz e vir um outro pastor para assumir a congregação. A igreja começou a fazer uma baderna, não deixou ninguém fazer culto, falando que não ia deixar o cara sair de lá, porque ele foi para lá com 6 meses, o trabalho cresceu, e o pastor não ajuda, o presidente não ajudava em nada e tal. Começaram a brigar. Aí quando o outro pastor falou, não, mas a partir de hoje o pastor está lá na sede. Quando o pastor começou a ler a Bíblia, a igreja levantou, saiu todo mundo do culto, foi embora e deixou o pastor falando sozinho. Deixou o pastor falando sozinho. Lá em São Paulo, teve um pastor que morreu, aí parece que foi o genro dele que assumiu a presidência, a igreja não aceitou. A igreja fez uma assembleia, e é o cara que chegou lá para fazer o culto, a igreja não deixou ele fazer o culto. Começou a gritar, começou a fazer barulho e não deixou o pastor fazer o culto. Para a gente ver como é que está o sistema religioso. Que o povo quer pastores segundo o seu coração. Eles não querem quem Deus coloca, eles querem uma pessoa que vai satisfazer o ego deles. Os pastores de hoje são tudo pastores, vamos dizer, na linguagem bem popular, os pastores de hoje estão muito light. Eu peguei um pastor na minha juventude que o pastor era grosso e o que ele falava não tinha quem revogava a palavra dele, não. Se ele falasse que você não ia bater bateria, você não sentava na bateria. Se ele falava que você não ia cantar na mocidade, você não cantava na mocidade. Por quê? Porque ele tinha autoridade de pastor. Hoje não. Hoje o pessoal fala assim, eu vou. Aí a pessoa vem lá de fora que você nunca conheceu, senta na bateria e você fica assim, quem é? Tem que ter respeito. Como é que uma pessoa que não é membro da igreja chega aqui, entra e senta e pega o instrumento sem autorização do pastor da igreja? Não pode acontecer. Não pode. Porque isso aqui, o instrumento, é uma coisa consagrada a Deus. Não é qualquer pessoa que pode se sentar nesses instrumentos. Mas aí vem uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, de outra igreja, não sabe a vida do cara, aí ele nem pede autorização e já senta na bateria. Sabe o que é isso? Vou ser sincero, falta de autoridade do pastor. Que se o pastor tiver autoridade, fala assim, irmão, quem é você? Você é de qual igreja? Não pode ir assim. Para poder pedir, você tem que ter autorização para sentar aí. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Só que hoje em dia, infelizmente, a gente está deixando o povo fazer o que quer dentro da casa de Deus. A pessoa vem, aí bate bateria, quebra os instrumentos e fica por isso mesmo. Ninguém
reclama, ninguém fala. Antigamente, até para você tocar, você tinha que vir ensaiar primeiro. Ah, ó, tem um horário aqui, antes do culto, a banda tem que estar aqui para ensaiar, para poder cantar direitinho na hora do culto. Não era coisa bagunçada, mas hoje não. Hoje o povo faz o que quer com a casa de Deus. E acha que... Aí a pessoa vem, aí... Graças a Deus que aqui ninguém senta no ministério, mas tem gente que chega, não dá nem paz do Senhor, já vem direto para o altar, sem autorização. Por isso que eu costumo, assim, na igreja lá, a gente não tem esse negócio de ministério. Não tem. Lá é só o púlpito, subiu, canta, louva, mas ninguém pode ficar sentado lá em cima. Por quê? Porque o povo acha que é dono de cadeira no altar. Primeiro que quem inventou esse negócio de cadeira de altar foi os homens. Que altar não é lugar de cadeira para ninguém sentar. Altar é lugar de você adorar a Deus. Não é lugar para você sentar. Quem está aqui tem que ficar em pé, louvando e adorando, não ficar sentando. Só que a gente tem aquele costume, né, que a Assembleia de Deus, porque antigamente chegava no púlpito assim, tinha gente que até brigava por causa de cadeira do púlpito. Aqui a minha cadeira é cativa, essa daqui ninguém pode sentar. Ah, tem a cadeira do pastor presidente. Você já viu nessas igrejas grandes como é que é a cadeira do pastor presidente? Parece até que é um trono, meu irmão. Lá em Madureira, lá a cadeira do bispo lá é um trono de rei, uma coisa linda lá, parece dourada. Aí ele senta, a mulher dele senta assim do lado. Quando o pastor chega na igreja, o povo está sentado, o povo fica em pé para receber o pastor. Reverência. Não, lá eles fazem reverência mesmo, eles sentam assim, o pastor está vindo no... Ainda mais quando vem o bispo, o velho. O bispo velho, quando chega lá na porta da igreja, ele desceu do carro, a igreja já fica em pé, aí ele vai passando no corredor assim, aí aperta a mão de uns que ele conhece, de outro e tal, vai até lá em cima. Claro, é uma questão de honra, né? Tem gente que honra o seu líder. Não é uma questão de idolatria, é uma questão de honra. Só que é uma coisa que a gente não tem costume. Não tem costume. Bem, então Jesus, ele é aquele único que pode nos justificar porque ele é o nosso sumo sacerdote. Então ele se identifica com as nossas fraquezas e com as nossas dores. Por exemplo, nós temos o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, quem é que levou sobre si as nossas enfermidades? Jesus. Naquela morte de cruz, ele levou todas nossas dores com ele. Todas as nossas dores. Agora, isso significa que crente não pode ficar doente? Claro que não, que o crente é ser humano. E se nós não nos cuidarmos, nós vamos ter problemas físicos como qualquer outro ser humano. Nós vamos ter problemas como qualquer outro ser humano se nós não cuidar da nossa saúde. Tem gente que acha que porque ele é crente, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem somos nós para não aceitar? Nós somos ser humanos, vivemos no tempo, meu irmão. Nós envelhecemos.
Você sabia que sua célula morre todo dia? Você pensa que a tua célula está toda viva? Não está, não. Tem muitas coisas das células nossas que morrem todo dia. Porque nós temos partículas milhares no nosso corpo que vão morrendo, até por isso que a gente envelhece. Por isso que a gente vai ficando cheio de ruga, cheio de um montão de coisa, porque as células, aos poucos, vai morrendo. Mas um dia a gente vai morrer, não tem jeito. Então, a gente vai tratando, se a gente quiser viver um tempinho a mais, a gente tem que se cuidar. Mas só que a célula envelhece, ela morre, ela vai morrendo, ela vai envelhecendo, um dia morre todos os órgãos. Porque nós estamos presos a esse espaço de tempo. Quem consegue chegar nos 100 anos hoje é bem-aventurado. Pastor Eliseu, lá na ilha, completou essa semana 95 anos de idade. Ele é bem-aventurado. Está ainda pregando por saúde. 95 anos não é para qualquer um. Pouca gente consegue viver aí, no máximo aí até os 70. E olhe lá. Poucas pessoas. Porque nós vivemos em uma época de muita, vamos dizer, o mundo está repleto de veneno no ar. Então, nós cheiramos veneno. A gente anda na cidade, tem poeira para todo lado, é gás. Pô, um dia desse aí eu estava andando na rua, aquele cheiro forte de gás. Quer dizer, algum cano de gás subterrâneo deveria estar vazando gás. E a gente cheira isso, e isso corrompe os nossos órgãos. Tem gente que acha que cheiro não faz mal, não, mas cheiro faz mal sim. Porque quando chega aquele cheiro é porque tem alguma célula que está entrando dentro de você. Então, nós vivemos esse tempo. Então, Jesus, ele jamais rejeita qualquer pessoa. Ele não rejeita aos pecadores, porém, não é justificação para que os pecadores continuem vivendo uma vida de pecado. Então, primeiro, segundo Cristo, ele foi tentado em todas as coisas. E se tem uma coisa que a gente tem que ter consciência é que tentação não é pecado. Tem gente que acha que tentação é pecado, mas não é. Tentação é uma coisa da vida. O que é o pecado? É você ceder à tentação. Por exemplo, tem gente que não se prostitui, mas não aguenta ficar sem beber uma cervejinha. Tem gente que não rouba, mas continua dando volta nas pessoas. Pega dinheiro emprestado e não paga. Você sabia que a Bíblia... Você sabia que diante da Bíblia é proibido até fazer empréstimo? Fazer empréstimo pela Bíblia é pecado. Você sabia? Fala assim, então eu cometo esse pecado direto, porque eu só sei pegar emprestado. Mas a Bíblia diz que nós, como servo de Deus, não podemos pegar dinheiro emprestado. Ao contrário. Mas só que a gente faz o contrário, né? A gente, quando está com necessidade de dinheiro, o que a gente vai? Nós, lá naquelas empresas aí de empréstimo aí, eu preciso pegar tanto emprestado aí. E às vezes não dá nem para você, porque você pega coisa lá, não dá para você pagar nada. Você só pega para ficar endividado, pagando uma coisa
que você sabia que se você trabalhasse, você conseguiria pegar aquele valor sem precisar dever nada a ninguém. Porque a maioria das pessoas que pegam empréstimo, se não for para investir em algo que vai trazer retorno, é um problema muito sério. Porque se você vai pegar um empréstimo hoje, você tem que ter uma garantia para você pagar aquele empréstimo, porque senão você vai ficar todo enrolado. Então, aqui está dizendo que Cristo foi tentado em todas as coisas, e nós, seres humanos, somos tentados em tudo. Por exemplo, não sou contra crente ser político. Eu acho que deve ter até crente lá, porque crente tem que estar lá mesmo, lá no meio, lá desde lá, um crente fiel a Deus. Eu não sou a favor de pastor na política. Mas um crente fiel, ele pode ser um político. Porque ele tem que defender, pelo menos, os nossos direitos lá. Mas pastor não dá para coincidir ministério com política, não dá. Ou você é político ou você é pastor. Porque se você for político, você vai ter que entrar nas normas deles lá. E nem tudo que é dentro da norma política é de agradável à Igreja de Jesus. Por exemplo, quanto é que um parlamentar ganha hoje aí? Vamos botar aí por baixo, uns 200 mil. Mas isso aí é o salário dele? Não, o salário dele é 20, 23, 24 mil. Mas ele ganha uns 200 mil por quê? Porque alguém dá propina para aprovar projeto, para fazer isso. E isso se torna o quê? Corrupção. Porque quanto mais você ganha, mais você quer. Nós estamos acostumados aí com salário mínimo, né? A gente ganha salário mínimo, mas aí se amanhã você entra numa empresa para ganhar aí 5 mil reais, você não vai conseguir se controlar, porque você acha que 5 mil reais é muito dinheiro e vai querer gastar além daquilo que você está ganhando. Porque o grande problema de muita gente que ganha salário mínimo é que quer chegar aonde não é para ele ir. Como é que eu ganhando aí R$ 1.800, eu vou comprar aí, por exemplo, eu vou botar uma coisa para mim, uma básica, um computador de R$ 3.000. Eu vou comprar um computador de R$ 3.000 dentro de um salário de R$ 1.800. Eu estou certo? Eu estou fazendo o correto? Vocês acham que eu estou fazendo o correto? Comprando algo além da capacidade que eu tenho? E às vezes a prestação vai o meu salário todinho. Eu tenho que comer, eu tenho que me vestir. E aí tem que pagar a prestação de um computador de R$ 500 com um salário de 1.800. Isso por baixo. Então, a gente às vezes quer viver acima do nosso limite. E Jesus não nos chamou para vivermos acima do nosso limite. Ele fala que ele supre toda nossa necessidade, daquilo que nós precisamos. Tem coisas que não são essenciais e tem coisas que são essenciais. Uma moradia é essencial. Você endividar para comprar uma casa própria é algo essencial, porque você tem que ter um lugar para morar. Mas você endividar para comprar algo que é descartável, você está fazendo o contrário do que diz a palavra de Deus. Então, isso aí nós temos que entender que tentação não é pecado, mas ceder à tentação se torna pecado. Cristo
ele não teve pecado. Então, o versículo 15 aqui de Hebreus 4 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. E nós devemos aprender com Jesus a se compadecer da fraqueza dos nossos irmãos. Agora, compadecer não quer dizer que você vai aceitar a vida pecaminosa do irmão. Você pode abraçá-lo, aconselhar, falar sempre algo que anime ele para ele tomar consciência de que ele precisa largar aquela vida pecaminosa para ter uma vida sadia na presença de Deus. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, aqui o escritor está dizendo que Cristo foi tentado em tudo. Então, tudo que o mundo oferecia foi oferecido para Jesus. E Jesus venceu toda a tentação. E nós, como seguidores fiel à palavra de Deus, também temos a capacidade de vencer as tentações. Então, Jesus, ele é o Cordeiro sem mancha. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primeira Pedro 1, 19. Mas como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso quer dizer que Jesus era o cordeiro puro. Jesus era puro, tinha o coração puro. Eu lembro que Davi diz que, orando, ele diz: cria em mim um coração puro. Está muito difícil de ter muito. Infelizmente, até no nosso meio, gente com coração puro. Porque sempre alguém quer fazer alguma coisa com alto interesse. Ninguém quer fazer nada sem interesse. Até se você ajuda uma pessoa, você às vezes ajuda querendo que a pessoa toque trombeta por aquilo que você fez. O evangelho de hoje é isso. É demonstrar que está fazendo uma obra. E tem mais, tem a capacidade de dizer: aqui é o local certo de você frequentar, porque aqui nós temos verdadeiramente amor. Que amor é esse que está dando com uma e mostrando com a outra? Isso não é amor. Porque o amor verdadeiro, ele não espera a recompensa. Quem ama e faz a obra de Deus tem que estar preparado para ser, muitas das vezes, até você vai ser tido, vai ter muita ingratidão. Ninguém agradece o bem que você faz. Ninguém. Ninguém agradece. Você faz um bem para uma pessoa hoje, mas amanhã essa pessoa vem e faz algo para poder até destruir a sua vida. Mas não é por isso que nós devemos deixar de fazer o bem. O bem tem que ser feito independente de quem agradeça ou não agradeça. Então, Jesus, ele é o nosso maior companheiro. E Jesus foi o que foi mais
incompreendido entre os homens. Porque Jesus fez o bem, mas os homens compreendiam como o mal. Jesus pregou uma mensagem do bem e eles queriam as coisas mal. Então, saiba que quando você fizer alguma coisa por alguém, não espere que essa pessoa seja grata com você, porque muitas das vezes ela não vai ser. Mas espere a justificativa do Deus que você serve. Porque quem vai te recompensar é Deus. Deus vai prosperar na tua vida. Deus vai te dar bênção, independente daquela pessoa. Às vezes a pessoa que é ingrata, ela nunca vai crescer na vida. Nunca vai crescer na vida, porque ela é ingrata. A pessoa é ajudada, mas depois ela não quer ajuda. É igual você pega uma pessoa que está viciada em droga, leva para uma casa de recuperação, trata dela, dá banho, dá conselho, leva no psicólogo. Aparentemente a pessoa fica liberta, mas quando a pessoa sai de lá, ela vira as costas, ela vira uma... Tem gente hoje, eu já vi gente aí que vivia drogado, hoje é pregador do evangelho, nem reconhece que você existe. Não reconhece que você existe. Eu conheci muitos irmãos aí, amigos aí que estavam nas drogas aí, se recuperaram, hoje estão pregando aí, mas eles não nem olham, eles passam pela gente, fingem que nem conhecem a gente. E quando a gente chama eles para poder dar um testemunho, ainda querem um dinheirinho extra para poder vir testemunhar da vida deles. Hoje em dia está assim. Todo mundo só quer vir dar testemunho e pregar se tiver um cachezinho. Hoje em dia está tendo aí a onda do cachê. As igrejas pagando cachê para pregador, cachê para cantor. Pregador cobrando 20 mil para pregar. 20 mil. Imagine uma pregação de 40 minutos, você pegar 20 mil de uma igreja. 20 mil. Aqui, graças a Deus, que você nunca vai trazer, porque você não tem esse dinheiro, você nunca vai trazer um pregador para pagar 20 mil. Mas igreja grande, igual de Madureira, igual essas igrejas aí que tem mais de 4, 5 mil membros, eles trazem, porque é o quê? Traz povo para a igreja, porque é famoso. Você vê aquelas meninas que fizeram aquele show no Maracanã lá, Camila Barros, aquelas meninas lá, foi pagado o ingresso para aquilo ali, o dinheiro ali, foi milhões que saiu ali de dinheiro. E eles falam que é pregação do evangelho. Aí o Maracanã estava lotado, imagine aquelas pessoas do Maracanã, cada um pagando aí, vamos botar por baixo aí, R$150 de ingresso. Para ver 4 meninas que automaticamente pregam, fazendo um show, dizendo que é pregação do evangelho. Aí você vê aí nas redes sociais a Camila Barros aí botando aquelas roupas de grife, sorrindo, que quem está com o dinheiro tem que rir sempre, né, meu? Está com o dinheiro. Não tenho nada contra a vida deles, não. É com eles e Deus. Deus vai, eles vão pagar as contas depois. Mas isso aí, para mim, não é evangelho e nunca foi. Isso aí é você querer fazer fama, show, um montão de coisa, menos evangelho. Porque evangelho é simplicidade. Jesus disse que de graça recebeste e de graça dai. Isso é evangelho. Uma vez eu falei com um pastor sobre isso aí, que de graça recebeste, de graça dai. Falei, você está maluco, irmão? Você para pregar numa igreja aí, você tem que, no mínimo, pedir R$800 de passagem. No mínimo. Que o povo é ingrato. Você chega para pregar, eles te deixam na mão, nem o Uber eles pagam.
Realmente, de vez em quando você vai pregar em um lugar longe aí, você fica no meio da rua. Fica no meio da rua, que ônibus certa hora para. Se você não tiver dinheiro para pagar Uber, então fica a pé. E tem áreas que nem tem Uber. Tem lugares que são comunidades que a Uber não vai. É. Então, você desce, às vezes, dependendo do lugar, você vai ter que sair de perto da comunidade, andando sozinho, para poder chamar um Uber para poder vir embora para casa. Então, a gente está vendo como que o povo hoje está brincando com a palavra de Deus. Brincando. 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 Então, aqui o apóstolo Pedro está falando. Ele está falando aqui no versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Jesus, ele é Deus. Antes que qualquer coisa existisse, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, nós temos que entender. Olha só, Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Esse é o trabalho de Jesus como sumo sacerdote, interceder por cada um de nós. Cada um de nós. Então, quando nós erramos e que não há justificativa para erro, Jesus não nos abandona. Ele intercede por nós. Ele quer que nós reconheçamos as nossas falhas para que possamos buscar nele o perdão das nossas falhas. Por isso que ele ensinou a oração devocional. Porque tem gente que acha que o Pai Nosso é uma oração, mas Jesus deu um modelo de como se deve orar. Jesus falava, como nós devemos orar? Então Jesus disse, Pai Nosso. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que nós temos um Pai que está acima de tudo. Quem é esse Pai? Deus. E ele está onde? Nos céus. E a segunda coisa, nós devemos entender que ele, além de ser nosso Pai e estar no céu, ele é santo. O único ser no mundo que é verdadeiramente santo é Deus. Só Deus é santo. Nenhum homem é santo. Pode ser o pregador que faz chover do céu bênção, ele não é santo. Ele é homem. Ele é homem. Ele pode fazer paralítico andar. Inclusive, tem muita gente aí que ora, paralítico anda, mas está vivendo a vida mais errada do que muita gente. Porque dons não é garantia de uma pessoa que tem integridade moral. Tem muita gente que tem dom, mas é imoral. Na igreja ele é cheio do Espírito Santo, mas em casa fala palavrão. Na igreja ele fala língua, em casa fala um monte de palavrão. Não adianta.
Eu falar a língua na igreja, em casa está xingando. Dons não é garantia de integridade moral, porque só quem pode mudar a nossa moralidade é Deus. É Deus que nos transforma. Quando Deus nos transforma, nós não conseguimos pecar. A gente até tenta, mas quando a gente vai tentar pecar, Deus vai lá e aperta. Aí a gente não consegue. Mas quando a gente começa a desobedecer, sair do projeto de Deus, a gente faz o que a gente quer. E aí que a gente quebra a cara. A gente faz o que a gente quer. A gente trabalha de forma equivocada, começa a pregar um monte de heresia. O que mais tem nas igrejas do século XXI é heresia sendo pregada nos púlpitos. Esse negócio de anjo voando dentro da igreja, isso não existe. Anjo não voa dentro da igreja. Ah, as cadeiras têm anjo sentado. Que anjo vai perder tempo de sentar em uma cadeira, irmão? Não vai, isso aí é heresia. Isso aí é coisa da nossa mente. A gente acha que anjo senta na igreja, mas anjo não é aquele que vai sentar. Anjo, ele é o quê? Aquele que traz mensagem de Deus. E como é? Quando ele vem para entregar uma mensagem. Quando ele foi para Maria, é o contrário, ele fala, fica de pé, que eu vou falar com você. Quando eles foram na presença de Abraão, eles foram e ficaram em pé na porta da tenda. Então, o anjo não perde tempo para ficar sentado do nosso lado. Ele está trabalhando por nós e muitas das vezes nós não estamos vendo. Agora, esse negócio de anjo passear, anjo vai perder tempo de passear dentro da igreja? Ele vai vir para passeio? Quem passeia é a gente. A gente sai daqui, a gente vai ali para Caxias, vai lá para Xerém, não sei para onde, dá um passeio e tal. Mas anjo não, anjo, quando ele vem à Terra, ele vem com um propósito. Com um propósito. Mas a gente costuma fazer um monte de heresia. E aí a gente começa, para chamar povo, criar um monte de simbolismo antibíblico. E aí, Jesus vai olhando assim, parece que o sacrifício de Jesus foi algo em vão. Que para encher a igreja eu preciso fazer um monte de símbolo. Ah, eu tenho que dar isso, dar rosa, dar galho de arruda, sal grosso. Não preciso disso não, meu. O poder do evangelho não está nessas coisas. O poder do evangelho está aqui, ó, na palavra de Deus. Se a palavra não tem poder de transformar a vida, nada mais vai transformar. Nada. Nenhum símbolo vai transformar. E se a pessoa vem, por exemplo, nada contra, mas uma pessoa vem na igreja aqui para pegar azeite, mas ela não quer Jesus, ela só quer o azeite. Só quer o azeite. Porque acha que o azeite vai proteger ela, porque acha que o azeite vai fazer isso. E azeite não faz nada, 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 nada. Porque quem faz é Jesus. Já vi gente aí, meu irmão, se você orar e não ungir com azeite, a pessoa acha que não vai ser curada porque não foi ungida com azeite. Mas a cura não está na unção, a cura está no nome de Jesus. Unção não cura. Não cura ninguém. Unção é apenas algo que se completa na oração. Mas quem cura é Jesus. Então, aqui nós não temos costume. Mas tem igreja aí que acaba culto, o povo não vai embora, não. O pastor tem que ficar lá para orar a cabeça de todo mundo, senão não vai ninguém embora. Eu fui num culto que é assim.
Esses dias, foi no culto da laje que eu fui, semana retrasada. Acabou o culto. Pô, acabou o culto, começou. Todo mundo fez a fila lá para o pastor orar. Tem que orar por todo mundo, porque ninguém vai embora sem o pastor botar a mão. Meu irmão, isso aí é miticismo religioso. Porque se você ora daqui, a pessoa é curada aí. Não precisa botar a mão em ninguém. A palavra impor a mão não é colocar a mão, é você estender a mão. Tem gente que acha que tem que colocar a mão. Eu não deixo ninguém botar a mão na minha cabeça, não. Não deixo, não. Porque você não sabe quem é a pessoa, não bota, não. Aí chega assim, vem aqui. Pra... Não, se for a pastora Marília ali, eu até deixo. Tem porque a gente já conhece, mas se você vai em alguma igreja aí que o cara assim, vem aqui, eu quero botar a mão na tua cabeça, porque hoje em dia tem um monte de bruxo se disfarçando de pastor. Um monte de bruxo aí se disfarçando de pastor. Bota a mão na cabeça, joga a pessoa no chão hipnotizada, aí fala, ó, ela foi pelo Espírito Santo, mas não, aquilo foi hipnose. Hipnose, que hoje tem a técnica da hipnose. As pessoas que estudam hipnose, botam a mão assim, a pessoa acaba caindo e dormindo mesmo. Eu já vi pessoa fazer um monte de coisa com hipnose, e eu já vi um pastor aí que falou que muitos pastores estão usando técnica de hipnose na igreja para poder as pessoas esquecerem das realidades da vida. Um dia desse aí eu vi um pastor falando, venha na campanha do Manassés, esquecimento. Aqui, aí a pessoa foi lá no culto, aí ele colocou a mão assim, aí é unção de Manassés, aí orou, aí a pessoa fumava, bebia, fazia isso, aí depois que passou de orar, aí ele perguntou, você fuma? Eu não, nunca fumei, a pessoa fumava. Que espírito é esse, né? Que a pessoa esqueceu o que ela fazia? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de evangelho que estão sendo pregados aí. Porque tem muita coisa que parece ser de Deus, mas não é. Parece. O diabo, tu já viu aquela história que o diabo imita as coisas de Deus? Imita. Lá no Egito não foi diferente. A vara de Moisés, de Arão, virou uma serpente, e a dos magos também virou. Então é uma imitação. O rio se tornou em sangue, eles também conseguiram fazer a água virar sangue. Tudo que Deus fazia, eles imitavam. Então, tem muita coisa que estão imitando de Deus. Aí eu já vi um pastor falando que tem igreja que parece até que é um ponto de macumba, que o povo começa a pular, a rodar. Meu irmão, quem imita o povo de Deus é o povo lá de fora, não somos nós, não. É lógico que eu não sou estou falando eu, não tenho nada contra, mas vocês não me vê por aí entrando em qualquer tipo de mistério de igreja, não entro, porque para mim entrar no mistério só se Deus mesmo mandar. Esse negócio de... Tem gente que quer modismo, todo culto tem que ter mistério, tem que pular, tem que rodar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e acha que isso é poder de Deus. Não é poder de Deus. Poder de Deus é transformação de vida. Poder de Deus é salvação. Poder de Deus é transformação. Poder de Deus é libertação. Poder de Deus é isso. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, o poder de Deus está no Evangelho e não nas manifestações pentecostais. Sou pentecostal, creio nos mistérios, creio em profecia, que infelizmente muitos hoje já não creem. Tem pentecostal que não crê mais em profecia, mas eu ainda creio que Deus ainda fala com o seu povo, que Deus ainda revela em sonho, que Deus ainda traz revelação. Mas só que tem muita gente fazendo modismo com as coisas espirituais. E o que vira moda
não é de Deus, é meninice. Deus tem que operar da mesma forma em todo culto, meu irmão? Não, cada culto é diferente. Tem culto que Deus vai te usar, tem culto que Deus não vai te usar, tem dia que você prega, que Deus te usa, tem dia que você prega, a palavra só falta o pessoal querer levantar para ir embora, que você fica cheio de ouvir você, fica aquela coisa pesada, porque você sabe que a palavra não estava com você. Você pode falar bonito, mas se a palavra não estiver com você, meu irmão, o povo não para ouvir. Amém? Bem, vamos encerrar. Os irmãos têm alguma pergunta?